Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Para mais um estudo da palavra do Senhor. Tudo se cumpriu. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus. Amém? Queridos, falando em tudo se cumpriu, está acontecendo tantas coisas, né? Coisas que a gente nem imagina está acontecendo pelo mundo afora, né? Agora nós vamos fazer um estudo sobre isso, tá bom? Tudo se cumpriu. Muito bem. Deus é fiel e tudo se cumpriu. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, tua graça e a tua misericórdia seja estendida sobre os teus filhos, Senhor. Nos abençoa. Derrama sobre nós o Espírito Santo, fortalecendo o nosso espírito, nossa alma, para seguir os teus caminhos, preceitos, estatutos e as tuas leis. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. E que nós possamos entender, meu Pai, entender nas tuas santas palavras que tudo se cumpriu e tudo vai se cumprir. E nós aguardamos a chegada de Jesus Cristo, nosso Salvador, para nós irmos com Ele para o novo céu e a nova terra que Ele nos prometeu. Em nome de Jesus te agradecemos não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor derrama sobre a minha casa e na casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiveres escutando as tuas santas palavras. Amém. Tudo se cumpriu. Queridos, tudo se cumpriu. Tá? Que Deus prometeu, tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir. Meu irmão, até a chegada de Jesus, tudo vai se cumprir. E depois na nova terra, no novo céu, Deus é fiel. Tudo vai se cumprir do jeito que Ele quer. Porque Deus só quer o melhor para nós. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 21, versículo 43, está escrito assim, ó: de maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jura dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Versículo 43, versículo 44, o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Tudo que o Senhor prometeu. Versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 21, versículo 43 ao 45. Aqui fala a respeito de Deus, né, queridos? Né? Veja aqui que tudo ali, Josué falando, se cumpriu. A história se repete no Novo Testamento. Tá? A salvação em Cristo Jesus, tudo vai se cumprir. Porque Deus é fiel. Tudo que Deus prometeu também no Novo Testamento vai se cumprir. Porque Ele é fiel, nosso Deus. Agora, como essas palavras se aplicam não apenas na terra prometida do Antigo Testamento, mas também a realidade da nossa salvação, creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E está tudo certo. Tudo vai se cumprir. Tá? Meu irmão, Deus nos criou para ser pessoas
boas, maravilhosas. Deus criou os seus filhos para ser filhos dele, como ele é. Um Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de paz, tardio em se irar, Deus paciente, assim que ele quer nós. Quando você olha aí a carta de Timóteo, 2 Timóteo, vai na sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13. Está escrito assim, ó, fiel é esta palavra. Se já morramos com ele, também viveremos com ele. Paulo dizendo aqui, se perseveramos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Eu vou ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morramos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos com ele. Se negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Olha o que está escrito aqui agora, presta atenção no versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Deus não muda. O padrão de Deus é elevado, meu irmão. Você muda, mas Deus não. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois se de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Meu irmão, veja, mesmo quando você peca, aqui Paulo falando, né, aqui em Timóteo, mesmo quando você peca ou nega Jesus, Deus permanece fiel naquilo que ele prometeu, naquilo que é para se cumprir. Tá? Deus permanece justo, fiel. Tá? Deus é fiel. E quando você pede perdão, ele perdoa e mantém a fidelidade dele. Porque ele é fiel. Quando você pede perdão. Então, fala aqui nas palavras, fiéis é as palavras de Deus. Como nós lemos na Bíblia. Esses versos aqui representam o clímax do livro e resumo em sua teologia central, tá? Eles destacam um dos principais temas, né, todo o livro. A fidelidade de Yahvé, nosso Deus, o YHWH, e a aliança que ele fez. Ele mantém suas promessas e cumpre seus juramentos. Essa pequena sensação também resume todo o conteúdo do livro até agora. Nós estamos lendo de Josué. Nós já estamos terminando Josué. Queridos, Josué 21, aí que nós lemos o 43, fala da locação e do aumento da terra. Viu? Já no capítulo 21, 43, tá? Fala da locação, né? Do aumento da terra. Já no verso 44, de Josué capítulo 21, refere-se às vitórias, às conquistas, né? Sobre os inimigos, o controle obtido sobre a terra.
todas essas retrospectivas, todas elas, é vista pelo prisma da fidelidade de Deus. Meu. Deus é fiel. E ele cumpre. Os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca, na verdade, eles deviam se lembrar que nunca deveria reivindicar as vitórias sobre os seus inimigos ou a terra prometida como sua herança, exceto pela lealdade de Deus pelas suas palavras. Não foi eles que conquistaram, foi Deus. Deus cumpre. A terra prometida não foi uma conquista de Israel, foi uma dádiva, um presente dado por Deus. Assim, a nova terra, que mana leite e mel, não é uma conquista sua ou minha também. Tá? É um presente de Deus para nós. Aquilo que os olhos não viu, Deus falou. E os ouvidos não ouviram, né? Deus pronunciou isso, né? E nem subiu na imaginação humana. Aquilo que Deus está preparando para você e para mim são só para aqueles os que amam. Deus falou, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Olha só o que Deus fala aqui, meu irmão, né? Que não chegou nem na sua imaginação ainda. Deus está prometendo tudo isso só para aqueles os que o amam a Ele. Amar a Deus, meu irmão, é negar a si mesmo, é negar o mundo, é fazer o que Deus manda. Meu irmão, qualquer coisa que você estiver fazendo fora do que Deus manda, prova que você não ama a Deus. Você não ama seu pai. Você aborrece. Deus cumpriu tudo lá no passado e continua cumprindo no Novo Testamento. Pela graça, sois salvos, como está em Efésios capítulo 2, né? Versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Quem é a graça? Nosso querido Jesus é a graça. Você não conquista a salvação. Você recebe. É por isso que é pela graça. Que você não conquista a salvação. Você recebe de graça. Tá? É por isso que a salvação é pela graça. E você percebe, né, que você está ganhando isso sem merecer. Isso é um dom, sabe de quem? De Deus, meu querido. YHWH. O Iapé. Agora, isso é um dom de Deus para que você não se glorie. Aleluia. Não é você que conquista. É Deus que te dá de graça. Porque se você conquistasse, você queria ser o melhor, o maior. E não tem ninguém maior do que Deus. Você ia se gloriar muito. As pessoas que se gloriam, meu irmão, ela não faz parte do conjunto de Deus. Menos. Se humilhe mais. Deixa-se que as pessoas olhem em você e falem que você é o rosto de Jesus. Agora, como a fidelidade de Deus, né, em cumprir sua promessa, nos dá a confiança que nenhuma
das suas promessas para o futuro falhará. Isso é certo. Nada falhará. Isso é certo, isso é verdade. O que Deus colocou e o que ele falou que ia fazer, nada falha. Tá? O livro de 1 Coríntios, quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, fala assim, ó, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Olha só o que está dizendo aqui. Presta atenção nas palavras de Deus. 1 Timóteo, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. É Deus que tem o controle. Ele não te dá um fardo que você não possa carregar. Tudo se cumpriu no passado, tudo vai se cumprir no presente. E no futuro? E ainda Timóteo, aqui, Timóteo não em Coríntios, continua falando aqui, ó, Paulo, né? Ele fala assim, ó, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que você, né? Olha só o que Paulo disse, hein? Olha só. Você, a possa suportar. Paulo fala que você, né, sobre essa tentação, possa suportar. Repetindo, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Ninguém poderá dizer, sabe o que, meu irmão? Com essas palavras de Paulo aqui, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ninguém poderá dizer, sabe o quê? Ah, eu caí em pecado porque a tentação era maior, era mais forte do que eu. Não existe, meu irmão, isso, porque a Bíblia diz que não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. É você que quer. Você tem um livre-arbítrio. Agora, para que você vença essa tentação humana, Deus dispõe para você um poder divino. Qual é o poder divino que Deus colocou para você? Eu vou embora, mas aqui fica o Espírito Santo em meu lugar, e ele guiará vocês a toda a verdade. Para você suportar as tentações, tem que se agarrar com o Espírito Santo, meu querido irmão. Você entendeu? É ele que mostra o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, a benignidade de Jesus, a paciência de Jesus. E só assim nós vamos vencer, meu irmão. Tá? Então, não tem como não vencer o pecado. Não tem como não vencer o pecado com o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Não podemos reclamar. Ah, eu pequei porque era mais forte do que eu pecado. Que conversa furada é essa, meu irmão? A tentação, meu querido, é humana, tá? E Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Deus provê, né, o livramento. Essa que é a realidade. Deus provê o livramento. Queridos, peça, né? Peça e peça para Deus, para o Espírito Santo te ajudar. Peca quem quer pecar. A verdade é essa.
ninguém é forçado a pecar, viu? Vem com esse papo furado que o pecado foi mais forte do que você. Peca quem quer pecar. Ninguém é forçado a pecar, tá? O pecado é um ato voluntário, a Bíblia diz, tá? Da alma. E você que ama a Jesus Cristo, você decide não pecar a tentação. Você decide não pecar a tentação. A tentação aparece e você pode dizer sim ou não para ela. Satanás não pode forçar ninguém a pecar, meu irmão. Vem com esse papo furado, não. Você exerce seu livre-arbítrio, tá? Liberdade de escolha, tá? E aí que você diz não para Satanás, e sim para Jesus. Aleluia! A palavra de Deus não falha, tudo se cumprirá. Descanse na promessa de Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, onde você estiver. Você, né, vai vencer, porque Jesus é vencedor. Vença as tentações, não pela força que existe em você, mas pelo poder do Espírito Santo em que você habita. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, tudo se cumpriu. E tudo se cumprirá. Com Jesus chegando e depois continua se cumprindo. Porque Deus prometeu estar conosco, Jesus Cristo. Amém? Próximo estudo. Sinal de preocupação. Opa! A Bíblia nos informa tudo. Tem um sinal de preocupação. Então vamos ver qual que é amanhã ou hoje à tarde, tá bom? Para você do Japão, que Deus dê uma graça. Para você também da França, da Alemanha. Para você dos Estados Unidos, que Deus derrame sobre você e sobre o povo de Portugal as bênçãos do Senhor. Não queira acusar você mesmo ou não queira acusar o diabo porque você está pecando. O diabo não pode fazer você pecar. É você que decide, meu irmão, pecar. Queridos, isso não dá o direito que ele é uma tentação na sua vida. Porque pecado tem nome. É Satanás. Mas você que decide se vai pecar. Às vezes tem pessoas que pecam inocente. Depois se arrepende e o que Deus falou no que nós estudamos? Não tem problema, ele te recolhe. Você se arrependeu? Confessou o seu pecado? Pode ficar tranquilo. Deus falou, agora você está comigo. Vem para mim. Não peques mais. Vá e não peques mais. Amém? Que Deus derrame sobre você, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos junto nessa missão que Deus nos deu nos últimos dias. E olha, meu irmão, estamos nos últimos dias. Nunca teve história de furacão, de tornados no Brasil. Meu irmão, agora está assim, ó, acabando com tudo. E sem falar nas queimadas, né? Destruindo toda a erva verde. Nós estamos caminhando para o fim. Não perceberam ainda? Que Deus abençoe a todos. E até amanhã de manhã. Dá um like, dá um joinha, se inscreve aí, meu irmão. Dá um comentário aí, para que o canal cresça cada vez mais. E Jesus também cresça na sua vida e o Espírito Santo te proteja. Porque estamos caminhando para tempos difíceis demais. Esse ano que vem agora
será um ano muito perigoso de novo. Principalmente no nosso país e no mundo inteiro, na economia. Mas nós temos um Deus que nunca apartou de nós, nunca deixou nós. É nós que deixa Deus. Ele nunca se apartou de nós. Tchau, pessoal. Até amanhã ou hoje à tarde, hein?